Olá, me chamo Cleberson Monteiro e estarei aqui destrinchando sobre o nosso artigo Parques Urbanos de Belém, funções ambientais, educacionais e culturais. Bom, gostaria de começar a nossa discussão localizando a nossa área, tá certo? De estudo. Belém, Pará. Belém é um município localizado na mesorregião da região metropolitana de Belém, nordeste paraense. Bom, a gente vai ter aqui uma cidade marcada pelo crescimento urbano muito acelerado, com impactos significativos na vegetação e clima, ou seja, o sufocamento das áreas vegetais, dos resquícios florestais é muito intenso. Então, essas características começaram desde os projetos urbanísticos e paisagísticos lá da Belle Époque, aonde a vegetação e a exportação do látex para borracha foi muito intenso, o que marcou a economia da região amazônica, tá certo? Isso marcou topograficamente a história da cidade e da nossa região, tá certo? Nesse contexto que surgem os parques que a gente vai tratar neste artigo, que são o Bosque Emílio Guildes, tá certo? E o Museu Paraense, o Bosque Rodrigues Alves e o Museu Paraense Emílio Guildes, tá certo? Como exemplos centrais da nossa discussão dos parques ecológicos, urbanísticos, tá certo? As funções ambientais dos parques, a gente tem como características climáticas e ecológicas o papel dos parques na regulação climática e na manutenção da biodiversidade, aonde que ao terem essas regiões, essas áreas preservadas, estes parques vão ser agentes na amenização da temperatura, tá certo? Aonde as ilhas de calor presentes devido da malha urbana vão ser amenizadas. E não só isso, vão funcionar também como refúgios para diversas espécies de pássaros, não só de pássaros, diversas espécies de insetos que vão utilizar essa vegetação como refúgio da sua subsistência, tá certo? E não só nesse sentido, os parques eles atuam também como um amenizador da hipermeabilização urbana, tá certo? Aonde que os parques vão assumir uma função de sumidouros de água, tá certo? Nesse sentido, o Bosque Rodrigues Alves ele abriga mais de 10 mil árvores com mais de 300 espécies, tendo uma grande relevância para a preservação ambiental, como dito anteriormente, para refúgio de diversas espécies de árvore, de aves, animais, insetos, tá certo? Já o Museu Emílio Guild, ele tem uma localização privilegiada como divisor de águas e um importante acervo científico e botânico voltado para a pesquisa, tá certo? O Bosque Rodrigues Alves ele está localizado no bairro do Marco, uma área mais central de Belém, marcado como a primeira légua patrimonial no avanço da malha urbana na primeira metade do século XX, também na região de Belém. Já o Museu Emílio Guild está localizado no bairro de Nazaré e sempre teve essa função voltada para a pesquisa. Apesar disso, os dois funcionam como uma área de lazer para a população e uma conexão, tá certo, da natureza com a urbe, tá certo, com o meio urbano. Nesse sentido, a gente vai pegar os aspectos culturais e históricos do Bosque Rodrigues Alves. Ele foi fundado em 1883, ele foi inspirado também nos famosos parques urbanos de Paris, tá certo? E teve uma importância simbólica extrema durante a Belle Époque, tá bom? Ele tem também uma importância desde essa época no sentido de lazer, em detrimento lá do lucro das exportações de látex, tá bom? Nesse sentido, a gente vai ter uma adaptação como espaço cultural e natural de elementos do imaginário amazônico, tá certo? Já o Museu Paraense Emílio Guild, ele foi fundado em 1866 e ele destaca-se como espaço de pesquisa nas áreas de botânica, geologias e afins, e é um importante agente para a difusão cultural sobre a Amazônia. Nesse sentido, diversas exposições são empregadas, tá certo? A nossa pesquisa teve como base metodológica visita em loco, levantamentos bibliográficos e produção de croquis e mapas, tá certo? Nessas visitas em locos durante os anos de 2023 e 2024, foram expostas no museu diversas exposições, como a exposição Fóssil Vivo, que utilizou diversas tecnologias como a realidade virtual aumentada, que tem como intenção conectar o passado e o presente, tá certo? Pegando essas características educacionais dos estudos geológicos e paleontológicos, tá certo? Para justamente ter essa proximidade da população com os estudos que são produzidos pelo próprio Museu Emílio Guild, tá certo? Nesse sentido, a educação e a difusão científica é
importantíssima, aonde são empregadas diversas atividades educacionais, como trilhas ecológicas e visitas escolares, como ferramentas de educação ambiental para dissociar o saber tradicional de sala de aula e correlacionar com conhecimento empírico na prática, tá certo? Levando, por exemplo, crianças da educação básica para o museu, para o bosque, para a gente ter essa proximidade do saber empírico com o teórico e assim facilitar o entendimento das questões ambientais da galera do meio urbano. Tá certo? Então, nesse sentido, tem a importância da didatização do conhecimento científico em exposições, não é isso? E a gente vai ter também a relação da tecnologia e conhecimento. Nesse sentido, a gente vai ter diversas exposições, como já dito antes, a exposição Fósseis Vivos, exposta no Museu Emílio Guildes, com a realidade virtual aumentada, trazendo aspectos da nossa megafauna antigamente, e a gente vai trazer essa reflexão sobre as mudanças climáticas, como que uma região com uma floresta densa, como é a região amazônica, teve uma megafauna com diversos mamíferos gigantes, e até uma vegetação savânica trouxe e virou isso. Então a gente vai trazer também umas reflexões sobre as mudanças climáticas e também associar, pegar o imaginário também de como o homem ele pauta essas transformações, ele pode pautar essas transformações climáticas. Como a gente vai sair da nossa era geológica do Holoceno para o Antropoceno, tá certo? Nesse sentido, o Museu Paraense Emílio Guedes ele pega diversas perspectivas no âmbito da pesquisa e traz para a população também, tá certo? Nesse sentido, a gente vai ter diversos desafios e algumas perspectivas para isso, como, por exemplo, a conservação e sustentabilidade. Os parques urbanos, eles são resistências da nossa floresta no meio urbano, porém, eles são sufocados pela malha urbana, tá certo? Por exemplo, a mortalidade de árvores no entorno dessas áreas preservadas tem uma fragmentação e até um isolamento dos parques, aonde que muitos parques, o Parque Emílio Guildes e o Bosque Rodrigues Alves, eles estão isolados no meio urbano, ou seja, sofrendo toda essa pressão, onde, eu já citei previamente, a gente pode ter também a mortalidade de árvores no entorno, principalmente devido à pressão da malha urbana, rodovias muito perto. Então é comum isso. E aí que entra a importância de políticas públicas e a mobilização para a manutenção desses espaços, aonde que a gente vai ter que ter diversos apoios governamentais para a manutenção dessas áreas, porque esses parques são fundamentais na nossa resistência, tá certo? Para amenizar também as dinâmicas do nosso microclima. Então, nisso, a gente vai ter que fazer uma correlação, uma conexão com o futuro, a relação entre o passado e o presente, e como as nossas ações podem mitigar os impactos ambientais, aonde a gente pode prestigiar os nossos parques e lutar pelo direito de existência, de permanência desses parques, tá certo? Nesse sentido, os parques urbanos eles são um exemplo magnífico de como a gente tem um equilíbrio entre natureza e urbanização. E é nesse sentido que eu faço o convite a você, quando vier aqui em Belém do Pará, conhecer os nossos parques e refletir sobre a preservação ambiental e cultural da Amazônia. Porque, além da preservação natural, a conexão do povo amazônico com a floresta é muito intensa, aonde o nosso modo de vida reflete muito a conexão com a natureza. E a expansão da malha urbana sufoca isso. Então, os parques urbanos eles têm esse papel fundamental na nossa manutenção ambiental e cultural. Ao realizar a visita com a trilha nos locais citados, a visita planeja permitir uma reflexão sobre a conduta eficiente de cada indivíduo para conscientizá-los sobre a educação ambiental, a observação de espécies ou animais do domínio morfoclimático amazônico, com a reprodução de ambientes de várzea, terra firme e lagos, faz um papel fundamental na conscientização desses indivíduos, por exemplo, sendo uma excelente metodologia a céu aberto para discussões de espécies, comunidades, ecossistemas, população e sobre problemáticas referentes à extinção de espécies animais, tá certo? A importância da cobertura vegetal nas áreas urbanas e como a resistência dessas coberturas é intimamente importante associada às mudanças climáticas globais que permeiam a nossa odiernidade.